Olá, vamos iniciar o nosso pré-prova UPF Inverno 2019. Essa prova vai ser realizada então no final de semana, no dia 8/6, a partir das 14 horas. Você vai ter 5 horas para a resolução desta prova, onde nas questões de biologia estarão contemplados os conteúdos em 8 questões. Lembre-se também que nesse dia você deve levar o seu documento de identificação com foto e o seu comprovante de inscrição. A partir de agora, a gente vai discutir aqui os possíveis conteúdos que podem aparecer nessa prova sobre a ótica dos conteúdos que já apareceram nas provas anteriores. Então vamos lá, vamos começar o nosso pré-prova UPF. Então, o primeiro conteúdo do nosso pré-prova, normalmente é o conteúdo que abre as provas da UPF, que é um dos conteúdos trabalhados na citologia. Então, dentro da citologia, alguns conteúdos eles têm maior probabilidade, porque fazem tempo que não aparece, porém tem outros conteúdos dentro da citologia que já são tendência para essa prova. Aparecem todo ano, a gente tem que estar preparado para esse conteúdo. Então vamos lá. O primeiro conteúdo que você vai revisar é o seguinte: dentro da bioquímica celular, esse conteúdo ele é importante porque, olha só, entre eles a gente já tem um tempo que isso não aparece, desde lá do vestibular de 2017. Então aqui dentro nós vamos revisar a composição, primeiro, dos compostos inorgânicos dados aos sais minerais. E nestes sais minerais, o que eu quero que tu lembre? A função de cada um dos sais minerais, bem como as deficiências quanto às suas carências. Depois, a questão sobre vitaminas. Olha a importância de vitaminas nessa prova. Eles não caem, as vitaminas elas não caem desde o verão 2016. Então lembrar dentro das vitaminas, bem como dos sais minerais, a sua função, o que provoca a sua carência e ainda por cima quais são os alimentos onde estão presentes estas vitaminas. Dentro dos compostos orgânicos agora, incluindo as vitaminas, lembrar de trabalhar, por exemplo, lipídios, carboidratos, ou seja, os glicídios e as proteínas. Aqui, dentro dessa composição, veja bem, é importante você analisar a parte, por exemplo, de proteínas, porque proteínas, a última vez que ela foi protagonista em uma questão, olha lá, Inverno 2015, quando ela tratou a função de enzimas. Sendo assim, a gente percebe que a UPF já trabalhou esse tipo de conteúdo, porém faz tempo em que ele não aparece. Então isso aumenta a sua probabilidade de aparecer nesse vestibular de inverno. Então, conteúdos como lipídios, trabalhando questões como obesidade, a manutenção de temperatura corpórea, também podem ser trabalhados, bem como reserva energética. E os glicídios podem ser trabalhados num leque muito grande, como reserva energética, como questão estrutural nos seres vivos. Um conteúdo aqui dentro da citologia que requer um bom tempo de estudo é a análise sobre ácidos nucleicos. Mas o que você vai trabalhar dentro dos ácidos nucleicos? O que eu trouxe dentro da nossa observação número 2. A aplicação dos ácidos nucleicos dentro do dogma central da biologia molecular. Então, entender os passos dados na replicação, na transcrição de um RNA mensageiro e na sua tradução que acontece lá no citoplasma por intermédio dos ribossomos, bem como dos RNAs transportadores. Assim, entendendo este processo linear da produção de proteínas e lá no início, se há necessidade da replicação de um DNA, quem são os elementos que estão envolvidos em cada um dos processos. A partir daí, colocar em prática a utilização do código genético, por exemplo, para a produção de uma proteína, a partir da utilização de códons presentes no RNA mensageiro. Então, esse é um ponto a ser analisado, porque já faz tempo que isso não aparece em provas da UPF. Mas a aplicação dessa relação do dogma central dentro da biotecnologia também tem que ser analisado. Ainda mais porque faz tempo que isso não aparece na prova da UPF.
Não é muito tradição deles, tá? O PF é uma prova mais conteudista, mas, por exemplo, análises dentro da biotecnologia para, por exemplo, casos de fingerprint, que são análises de paternidade, enfim, podem aparecer na tua prova. Um outro assunto que eu acho importante você analisar aqui dentro, por exemplo, lá dentro de membrana plasmática, são os transportes. Olha o que eu coloquei aqui, osmose. Faz muitos anos que esse conteúdo não aparece em prova. Então, colocar osmose em diferentes contextos, se o meio é hipertônico, se o meio é hipotônico, para conservação de alimentos, para adaptação a diferentes tipos de meio. Em seguida, organelas. Veja o que eu coloquei sobre organelas aqui. As organelas são um tipo de conteúdo que é uma tendência na prova porque ele sempre está presente. Então, a função de cada uma das organelas é importante ser estudado porque aparece seguido nas provas. E para finalizar, a citologia bioenergética. Esse conteúdo é importante. Já faz algum tempo que a UPF não trabalha esse conteúdo, então analisar a fotossíntese como processo bioquímico, a respiração celular, onde acontece cada uma dessas etapas, lembrando que a respiração celular, por envolver a presença do oxigênio, é um processo aeróbico, e a fermentação alcoólica, láctica, aonde ela acontece, o que ela produz. Lembrar que a fermentação láctica não libera gás carbônico, porém a fermentação alcoólica sim. Então, esses processos bioquímicos energéticos são extremamente importantes para serem revisados dentro da função de organelas. Assim, vocês têm aqui um apanhado de assuntos dentro da citologia que devem ser estudados, certo? Vamos a partir daqui para o nosso próximo conteúdo. Então, dando sequência ao nosso pré-prova, os nossos próximos assuntos a serem trabalhados serão 3 deles: a embriologia, a histologia animal e a fisiologia humana. O que pode aparecer dentro de cada um desses assuntos? Dentre eles, o que tem a maior probabilidade de aparecer é a própria embriologia. Por quê? Porque a última vez que esse conteúdo caiu foi no vestibular de verão de 2016, sobre a ótica da questão trabalhada dos anexos embrionários. Então, dentro da embriologia é importante você revisar, por exemplo, as fases do desenvolvimento embrionário, por exemplo, na morulação, na aplicação de células totipotentes, que são células indiferenciadas, na gastrulação, onde aparecem os 2 primeiros coletes embrionários e se desenvolve o blastóporo, e na neurulação, onde é o início da formação do tecido e sistema nervoso. Lá na histogênese, é importante analisar esse tipo de conteúdo, porque ele é o que mais cai, é o mais frequente nas provas em geral. Ou seja, o que cada folheto embrionário irá originar, o que a ectoderme vai originar, mesoderme, endoderme, enfim. Essa parte aqui requer a tua atenção na tua revisão. Depois de revisar a embriologia, você vai partir para a histologia animal, que dentro desses 3 assuntos dessa nossa parte do nosso pré-prova é o que tem menor probabilidade. Por quê? Porque ele recém caiu com uma questão de tecido nervoso. Então, dentro da histologia, o que pode cair? Por exemplo, tecido muscular. O que tu vai analisar em tecido muscular? A característica das células presentes que compõem o tecido muscular, quanto às suas funções, nos seus componentes, por exemplo, a função do retículo sarcoplasmático, a função da unidade de contração, que é o sarcômero, e a diferença entre os 3 tecidos musculares, esquelético, visceral e cardíaco. A partir daí, tecido conjuntivo. É importante analisar o tecido conjuntivo sobre, por exemplo, tecido sanguíneo. A característica e a utilização dos glóbulos vermelhos, dos leucócitos como mecanismo de defesa e atrelados ao sistema imunológico, como por exemplo, na produção de anticorpos para o trabalho de imunização ativo e passivo. Lembrando que na imunização ativa nós trabalhamos na aplicação de vacinas, e lembrar que isso está dentro das atualidades. As vacinas muito utilizadas agora nesse período, como vacina da gripe, o que foi trabalhado na vacina do HPV. E lembrar no contexto dos movimentos também anti-vacinas,
que são movimentos bem atuais e que podem ser contextualizados na tua questão. A partir desse mecanismo trabalhado dentro do tecido sanguíneo, lembrar também que nós podemos aplicar o tecido adiposo quanto às questões já ditas aqui nesse pré-prova sobre obesidade, o que acarreta na saúde, tecido de sustentação como o cartilaginoso e o ósseo. O tecido epitelial de revestimento, ele foi o que mais apareceu nas últimas provas, o que diminui a sua probabilidade. Mas o último conteúdo trabalhado dentro da tua revisão, neste contexto, nesse momento do nosso pré-prova, é a fisiologia humana. Então, o que você vai estudar aqui? Nesses conteúdos aqui que eu vou citar, o que tem maior probabilidade foram os que menos apareceram nos últimos anos. Então são eles: sistema circulatório, sistema respiratório e o já citado sistema imunológico. O que tu vai analisar sobre esses três sistemas? Órgãos envolvidos, o seu funcionamento integrado e algumas funções adversas dadas a uma relação de contextualização, como por exemplo, quem está envolvido no mecanismo de inspiração? Diafragma, musculatura intercostal. Então, qual é que é o movimento dado à inspiração e expiração para esses dois músculos? Os órgãos envolvidos no sistema circulatório, certo? Grande circulação, pequena circulação, as funções do coração, as partes do coração, bem como o seu funcionamento. Órgãos envolvidos no sistema imunológico, mas um dos sistemas que deve ser revisado dentro do sistema nervoso são os órgãos dos sentidos. E por quê? Porque esses têm aparecido muito nas últimas provas. Olha o que eu coloquei aqui para a tua revisão. Em 2018, no verão, caiu uma questão sobre a fala, acidente no lobo frontal. Visão aparece no vestibular de inverno 2017, uma questão que fala sobre questões sobre miopia, hipermetropia. E em 2016, no inverno, uma questão altamente teórica sobre o ouvido, ou seja, sobre a audição, as partes do ouvido e as suas funções. E alguns conteúdos que são mais frequentes também, que apareceram nas últimas provas. O sistema endócrino, os órgãos que produzem os diferentes hormônios. Qual a função desses hormônios? Na função desses hormônios, o que acontece na sua superprodução ou na sua hipoprodução? E ainda, quanto ao sistema digestório, que foi o último sistema que apareceu, foram envolvidos hormônios que trabalham no sistema digestório, como secretina, colecistoquinina e a gastrina. Sendo assim, dentro do sistema digestório você deve revisar o pH de cada um dos órgãos envolvidos na digestão, como boca, estômago e intestino, a função e característica de cada um dos órgãos e qual composto que é digerido em cada um deles. Assim, a gente fecha essa nossa parte do revisão, lembrando que é importante de ser analisado aqui dentro a embriologia, e devo destacar que dentro da embriologia o papel da reprodução deve ser revisado, como por exemplo o ciclo menstrual. O ciclo menstrual pode aparecer tanto dentro desse contexto como lá dentro do sistema endócrino. Quais são os hormônios envolvidos no ciclo menstrual que trabalham com o sistema de feedback negativo? Em qual data? Qual a sua função? Como ele trabalha ao longo do mês? Certo? Então, a partir de agora a gente vai para a terceira parte do nosso pré-prova. Dando sequência mais uma vez ao nosso pré-prova, a gente vai trabalhar agora questões agrupadas para os seres vivos. Sendo assim, o que é importante vocês revisarem, estudarem, anotarem a partir desse momento? Primeiro deles, as questões trabalhadas em classificação dos seres vivos. A prova da UPF gosta deste tipo de conteúdo. Regras de taxonomia devem ser trabalhadas, devem ser revisadas. Nesse contexto, olha lá, a última vez que caiu isso foi no vestibular de inverno do ano passado. Então essas regras de taxonomia podem aparecer novamente. Mais uma vez, aumentando a probabilidade, as questões de sistemática que trabalham com a classificação dos seres vivos com um grau de parentesco evolutivo. Então aí dentro pode ser trabalhadas questões com cladogramas e questões puramente interpretativas. Assim, colocado aqui
questões de filogenia e sistemática na análise de cladogramas. Isso faz tempo que não aparece na prova da UPF. E sempre lembrando que classificação dos seres vivos aparece com frequência nas provas da UPF. Dando sequência, os outros conteúdos que vão aparecer são parte dadas aos parasitismos. Então o que a gente vai analisar aqui? Primeiros pontos. Dentro das questões trabalhadas em vírus, primeiro, vai fazer uma revisão sobre características gerais dos vírus. A estrutura, que é o organismo acelular, é o parasita intracelular obrigatório, os dois ciclos de reprodução, lítico e lisogênico. Por que vai fazer essa revisão? Porque a prova da UPF, mais uma vez, é uma prova teórica. Mas a gente tem a aplicação desses conteúdos. Viroses podem aparecer, bacterioses podem aparecer. Então, dentro do reino Monera, tu também vai analisar as características gerais e ciclos de reprodução. Para vírus e para bactérias, olha o que eu coloquei aqui, até deixei destacado para vocês na observação número 1. Sempre que você estuda os parasitismos, você estuda quem é o agente etiológico, ou seja, quem provoca um determinado tipo de doença, qual o seu ciclo de reprodução, ele é monoxênico, heteroxênico, qual é o seu ciclo de vida dentro deste contexto, tem prevenção, tem tratamento? Então, quais são as principais viroses que você vai analisar aqui dentro? A última trabalhada aqui dentro foi o HPV, no vestibular de inverno de 2017. Assim, você deve analisar também a hepatite, febre amarela, atualidade sobre vacinas, o sarampo, poliomielite. Sempre lembrando que essas viroses podem ser trabalhadas também com viroses que têm maior volume de frequência, como gripe, dengue, ainda por cima, o HIV. Faz tempo que a prova da UPF não trabalha o HIV. Atualidades como Zika vírus, febre e chikungunya. Dentro das bacterioses, depois de você ter revisado características gerais e as formas de reprodução, você vai trabalhar ali dentro, entre elas, bacterioses da atualidade, como os números de casos para sífilis, gonorreia, casos mais comuns como leptospirose e pneumonia, as utilizadas dentro do botulinismo e o tétano. Aí, dando a sequência, dentro do reino Monera, quando trabalhar as bacterioses, olha o que tu vai analisar no teu estudo. Por que existem as bactérias agora que são resistentes a antibióticos? O que leva a essa resistência? Antibióticos não provocam mutações. Antibióticos selecionam as já resistentes. E por fim, o reino fungi. Por quê? Porque esse não aparece desde o vestibular de 2014. O que você vai analisar ali dentro? As características gerais do reino fungi. Certo? Reino protista pode cair só se for questão de algas, porque recém caiu uma questão sobre toxoplasmose. Caiu agora no verão. Então a probabilidade de aparecer ela é muito baixa. Certo? Separa um tempo do teu pré-prova para você analisar essas questões. Essa parte do pré-prova ela é extremamente importante para a prova da UPF. Alguma coisa aqui vai estar na prova. Então, dentro da tua programação de estudo, detém um tempo aqui em cima. Certo? Vamos para a nossa próxima parte do nosso pré-prova. Agora a gente vai trabalhar um conteúdo que aparece com frequência também nas provas da UPF. E esse conteúdo é a zoologia. O que a gente tem que trabalhar dentro da zoologia que tem alta probabilidade de aparecer nessa prova do inverno? Então vamos lá. Primeiro, zoologia de invertebrados inferiores, que vão de poríferos até nematelmintos. O que pode ser trabalhado aqui dentro? Por exemplo, aqui dentro de invertebrados inferiores, os poríferos, eles não aparecem nessa prova desde 2013. Olha a probabilidade disso aparecer, por exemplo, junto com quinidários.
Por exemplo, a formação de corais e impacto ambiental no esbranquiçamento de corais. O que a gente deve revisar aqui dentro, por ser uma prova altamente teórica? A característica de cada um dos filos. Quais são as suas células características? Por exemplo, poríferos com os coanócitos, quinidários com os quinidoblastos, acidentes provocados então por contato com os quinidoblastos. Ainda dentro de invertebrados inferiores, os parasitismos dados a plateumintos e nemateumintos devem ser revisados como ditos anteriormente, porque esses conteúdos eles não aparecem desde 2014, mas não deixe de revisar aqui dentro a fisiologia desses animais, sistema digestório, sistema excretor, a característica de sistema nervoso. Lembre-se que neste grupo comentado agora não apresenta o desenvolvimento do celoma, então não aparece aqui sistema circulatório e respiratório. Esses sistemas só vão aparecer a partir de invertebrados superiores, que são eles: moluscos, aderídeos, artrópodes e equinodermas. Dentro dos citados, o que mais cai na prova da UPF são os artrópodes. Então você deve estudar e revisar este conteúdo de cabo a rabo, porque ali dentro pode ser trabalhado questões de fisiologia comparada. E abre-se um parênteses aqui dentro. Dentro da fisiologia comparada, as últimas questões trabalhadas em provas, todas elas pegaram um grupo, um táxon e trabalhou os diferentes sistemas. Então, por exemplo, eu posso trabalhar aqui dentro o filo dos artrópodes, mas posso discutir em cada uma das alternativas, primeiro o sistema digestório, o sistema circulatório, a característica do sistema nervoso. Então, esse é o foco do teu estudo para os diferentes filos. Compara a fisiologia deles e entre eles. Aqui dentro, qual é que é a maior probabilidade? Equinodermas e moluscos. Por quê? Dentro dos invertebrados inferiores, os dois últimos que apareceram foram artrópodes e anerídeos, o que diminui essa probabilidade. O aumento de probabilidade, então, equinodermas e moluscos. Equinodermas eu posso trabalhar características gerais de concha, rádula, sistema digestório, os grupos, as classes de moluscos, bem como os equinodermas com o seu sistema ambulacral. Já os vertebrados, bom, esses foram os últimos a aparecer na prova da UPF com peixes. Anteriormente caiu aves. Então o que pode aparecer dentro de vertebrados? Olha lá, podemos trabalhar anfíbios, répteis e mamíferos. Lembrando que a última vez que uma questão citou anfíbios, essa questão foi anulada. Porque anfíbios é classe e foram citados os anfíbios como um filo e essa questão foi anulada. Então, ele pode aparecer. Esses três grupos, essas três classes podem ser trabalhadas repetindo. A UPF é uma prova teórica. Então, dentro desse contexto, analisar mais uma vez, vou repetir, fisiologia comparada, os diferentes tipos de sistemas e seus funcionamentos. Então, todos eles, coloquei na observação, destaquei que você deve revisar e estudar a diferença. Olha aqui, ó, é importante focar a fisiologia comparada dentro desses grupos, certo? Lembre, poríferos, quinidários, a análise de verminoses, teníase, esquistossomose, ainda a parte da ascaridíase, a ancilostomose. Trabalhar equinodermas, moluscos, os que mais caem, por exemplo, se cai artrópodes de novo, pode cair uma questão só sobre aracnídeos, uma questão só sobre crustáceos. Então essas características de cada uma das classes é importante você analisar. E quanto a vertebrados, os últimos a aparecer foram eles, anfíbios, répteis e mamíferos. Lembre-se de cada um deles, certo? Vamos continuar com o nosso pré-prova. Na sequência, agora a gente vai comentar os conteúdos que podem ser trabalhados dentro do reino planta, botânica. Já sinto a tua alegria na hora de revisar essa parte do conteúdo. Então,
Dentro de botânica, essa questão ela tem uma probabilidade grande de aparecer, por quê? Olha a última vez que caiu uma questão de botânica. Nós temos aqui dentro, nas questões de botânica trabalhadas, ela tem uma alta probabilidade, porque já fazem 2 provas que isso não cai. Então, a última vez que caiu, isso cai lá no vestibular 2018. O que a gente vai trabalhar aqui dentro da botânica e quais são as suas probabilidades? A última vez que apareceu foram as gimnospermas, características gerais de gimnospermas. Então, vamos lá. Primeiro, característica dos grupos botânicos. Naquele estudo do cladograma botânico, tu vai lembrar primeiro que briófitas são atraqueófitas, que os vasos condutores de seiva aparecem em briófitas, pteridófitas e angiospermas, que a partir de gimnospermas já aparece o desenvolvimento de semente e gimnospermas, flores e frutos. A diversificação do reino Plantae se deu pelo advento da polinização. Por quê? Briófitas e pteridófitas não tiveram uma grande diversificação porque são dependentes de água para a sua reprodução. Sendo assim, essas são características que podem ser trabalhadas dentro dos grupos botânicos, mas ainda pode ser trabalhado a característica de alternância de gerações. Olha quanto tempo que não aparece, a última é de 2010. Nessa questão de 2010, eles trabalharam o conjunto cromossômico de cada uma das fases. Bom, o esporófito é diploide, o gametófito é haploide e assim por diante. Ainda, para as angiospermas, o que a gente vai estudar dentro das angiospermas? Aqui dentro, o seu ciclo de reprodução, a dupla fecundação. Na sequência, para as angiospermas, o que a gente destaca aqui? A morfologia, ou seja, os diferentes tipos de frutos, se eles são decênticos, indecênticos, carnosos ou secos, quem são estes frutos, tipos de caule, se ele é rastejante, se ele é do tipo como, as adaptações, as modificações, se ele é bulbo, se ele é volúvel, enfim. Por quê? E a última vez que caiu este tipo de questão aqui, olha quanto tempo não cai. O último vestibular que caiu isso foi em 2015, no verão. Olha a probabilidade desse tipo de conteúdo aparecer. Ela é muito alta. A gente vai dar a sequência. Quando tu for estudar os grupos botânicos, é importante você analisar 2 deles, briófitas e pteridófitas. Há muito tempo a UPF não cobra eles. Eles podem ser cobrados com as suas semelhanças, sendo que são dependentes de água para a reprodução, mas a gente pode cobrar a diferença entre eles, que um é atraqueófito e o outro é traqueófito. Então, analisar esses 2 grupos botânicos é importante para essa prova. Ainda, histologia vegetal, certo? A histologia vegetal. Tecidos de sustentação, tecidos de condução. Por quê? A última vez que a histologia caiu é na parte de parênquimas. Foi o parênquima clorofiliano que caiu no vestibular de inverno de 2017. Fazia muito tempo que isso não aparecia em prova. Então, vou falar dos 2 tecidos de sustentação, colênquima e esclerênquima, de condução, flema e xilema. Dentre eles, lembrar quem é célula viva, quem é célula morta, enfim. A partir daí, fisiologia vegetal. Bom, a fisiologia vegetal, eu vou lembrar processos de absorção pela raiz, apoplasto, simpoplasto, como é que é a condução da água pelo xilema, as forças de tensão, coesão, adesão, o mecanismo de condução de água pelo floema, pelas diferenças de pressão osmótica, como é que são os fatores que influenciam a abertura e fechamento de estômatos, o que influencia a atividade de fotossíntese, mas o que é importante dentro desse conteúdo que faz muito tempo que não aparece, são os chamados fito-hormônios, tá? Fito-hormônios. A última vez que fisiologia vegetal aparece na prova da UPF é no vestibular de inverno de 2016. Olha a probabilidade desse conteúdo aparecer nesta prova. Então, esse é um conteúdo que pode aparecer, e aí eu assinalaria aqui a parte de fisiologia vegetal, os grupos botânicos para briófitas e pteridófitas, bem como a morfologia dos órgãos vegetais.
Antes de fechar essa parte do vídeo, lembra que tu tem que revisar a adaptação dos órgãos vegetais a diferentes tipos de contextos. Por exemplo, quando o solo é pobre em oxigênio, o que acontece com a raiz? Ela forma as raízes respiratórias. Quando ele é pobre em nitrogênio, plantas carnívoras. E assim por diante. Nas condições de xenomorfismo, o caule armazena água, pode se transformar em cladódio. Diminuição da superfície foliar se transformando em espinhos. Pode aparentar a característica de plantas que são caducas, elas perdem as folhas, dado o aumento de ácido abscísico. Enfim, então lembrar as características dadas às diferentes condições do meio quando aplicado aos órgãos vegetais. Certo? Então, botânica também deve ser revisado para esta prova, porque é um conteúdo que não apareceu nas tuas duas últimas provas. Por isso que eu deixei destacado aqui quanto à observação. Certo? Revisa a botânica e revisa com alegria. A genética é o nosso próximo conteúdo dentro do nosso pré-prova. Então, o que é importante a gente revisar e estudar dentro de genética? Vamos lá. Primeiro, a chamada primeira lei de Mendel. O que pode aparecer nessa prova em relação à primeira lei de Mendel, que faz tempo que não aparece? Olha aqui, ó. As questões que trabalham a análise de heredogramas. A última vez que isso aparece em prova é em inverno 2017. Então, você deve fazer na sua revisão alguns exercícios que trabalhem com esse tipo de contextualização. E ainda mais, trabalhar dentro dessas questões de heredograma, cálculos de probabilidade. Por quê? Porque probabilidade não cai desde o verão de 2015. A primeira lei de Mendel, ela pode estar presente nessa prova. A UPF gosta das questões trabalhadas dentro da primeira lei de Mendel. Então lembra lá, dominância completa, incompleta, a codominância, alelos letais, alelos múltiplos. Lembra de trabalhar aqui os casos relacionados ao cruzamento teste também, que é quando tu tem um fenótipo dominante, mas tu não sabe se ele é homozigoto ou heterozigoto. Para isso você faz o cruzamento com um indivíduo recessivo. Já a segunda lei de Mendel também pode aparecer. Nessa segunda lei de Mendel, a última vez que apareceu em prova está aqui, ó. Questões sobre a herança quantitativa. É claro que a última questão sobre a segunda lei de Mendel, que eu não citei aqui dentro, é uma questão de organização de gametas, certo? É dado um indivíduo de híbrido e quais eram as possibilidades de produção de gametas a partir deste de híbrido. Mas cálculos de questões dados, a herança quantitativa, olha a última questão, inverno 2016. Também pode aparecer nessa prova que não é comum exercício sobre epistasia. Epistasia tem lá o gene que é epistático, então esse epistático ele pode ser dominante ou recessivo, que vai inibir a ação de outro gene. Aqui dentro da segunda lei de Mendel, a UPF já teve como característica em prova trabalhar questões que simplesmente trabalhavam o dihibridismo. É dado duas características e é feita uma análise sobre os possíveis fenótipos, tá? O que tem que cuidar que a UPF já fez com questões que são trabalhosas. A primeira característica ela é dominante e a segunda característica ela trabalha dentro da dominância incompleta. Então, tu vai ter que fazer todos os genótipos e ver qual é que é a condição de produção fenotípica a partir daí. Cromossomos sexuais. Cromossomos sexuais apareceu na metade do ano passado. O que tu tem que cuidar com os cromossomos sexuais? O que apareceu na metade do ano passado foi uma questão com características para aves. E aves, os cromossomos sexuais são ZW. Então, outras questões, trabalhando outros sistemas, Z0, X0, o próprio ZW pode cair, mas isso é muito recente. Eu ficaria aqui com questões trabalhadas ao sistema XY. Então, sistema XY, o que eu posso trabalhar lá dentro? O que essa prova pode trabalhar lá dentro? Herança ligada ao sexo, daltonismo, hemofilia, distrofia muscular do Duchenne,
certo? E promover aí um cálculo de probabilidade. O pai era assado, a mãe era desse jeito, qual é que é a probabilidade de filhos serem de tal característica fenotípica, certo? Outro detalhe que é importante tu ver aqui dentro são questões ligadas a linkage. Olha só, linkage não é característica da prova da UPF, mas não significa que isso não pode ser trabalhado. Na UPF, então, linkage, eu até deixei em caixa alta aqui, é um conteúdo que não aparece em frequência, não caiu nas provas dos últimos anos, mas é importante revisar e estudar. Por quê? Porque ela pode aparecer como uma surpresa. Mas o PF nunca trabalha linkage. E aí vai lá e cai na tua prova e tu esqueceu de revisar. Então, aqui dentro da genética se tem os principais assuntos que podem cair. Então, revise esse conteúdo, porque ele tem uma grande probabilidade de aparecer na tua prova. A última questão foi uma questão de fator RH. Era uma questão bem simples, tá? E a penúltima é essa de cromossomos sexuais que eu citei do sistema ZW. Então, faltam cair aqui dentro questões, então, na grande probabilidade da segunda lei de Mendel ou até mesmo linkage, certo? Revisa a genética, que é importante. Vamos lá para o nosso próximo conteúdo? Chegando quase ao final do nosso pré-prova, agora a gente vai falar sobre origem da vida e evolução. Dois extremos em relação a esses assuntos, porque origem da vida normalmente são questões mais fáceis, mais simples, mas evolução já aparece como questões mais complexas. Então, o que pode cair em relação à origem da vida? Já faz um bom tempo que não aparece, certo? Nós podemos trabalhar lá dentro, por exemplo, questões ligadas à biogênese, as hipóteses de origem da vida, como o criacionismo, a panspermia cósmica, a teoria de evolução química. Dentro da teoria de evolução química, podemos citar o experimento de Miller, que validou a teoria de evolução química. Por quê? A última vez que esse conteúdo aparece em prova é no verão 2017, tá? E ela aparece no verão 2017 trabalhando o início da prova com uma primeira questão onde tu ia assinalar a teoria endossimbiótica, que explica a origem de mitocôndrias e cloroplastos em células eucariontes. Ainda aqui, dentro desse conteúdo, dentro do assunto dessa parte do nosso pré-prova, agora a gente vai falar na evolução. Bom, evolução foi tema da nossa última prova, caiu no verão. Mas o que pode aparecer no inverno? Vamos lá. Teorias evolucionistas. Entre elas, o lamarckismo, lei do uso-desuso. O indivíduo, pela lei do uso-desuso, é responsável por desenvolver uma estrutura ou promover a sua atrofia pelo não uso. Darwinismo, seleção natural. Há uma grande diversidade de organismos que são selecionados de acordo com a sua adaptação ao meio. E essas adaptações são passadas aos descendentes. Lembre que Darwin e Lamarck não souberam explicar as suas teorias lá no final delas. O lamarckismo, Lamarck não soube explicar lá dentro, por exemplo, a transmissão dos caracteres adquiridos pela lei do uso-desuso. Como é que transferia essas características? Lamarck não sabia. Darwinismo, como é que se originavam essas variações numa população? Bom, essas variações dadas à seleção natural são discutidas dentro do neodarwinismo, teoria de evolução sintética ou teoria moderna. O que pode ser trabalhado aqui dentro? Por exemplo, tipos de seleção natural. Aqui nos tipos de seleção natural nós podemos trabalhar, por exemplo, estabilizadora, direcional, disruptiva, artificial, deriva gênica, que são todos aqueles fatores que levam, por exemplo, à diminuição da variabilidade genética sem considerar o valor adaptativo de um gene, por causas naturais, um terremoto, um incêndio, um tsunami, e aí a diminuição leva ao efeito gargalo e essa população resultante irá formar uma nova população. E isso é o princípio do fundador, porque essa população resultante formará uma população nova com frequência gênica diferente da população original antes de ter passado pela deriva gênica. Sendo assim, na última prova foi citado quais eram os dois fatores evolutivos que aumentavam a variabilidade genética. E entre eles citamos mutação e recombinação gênica.
Então não acredito que isso caia nessa próxima prova, se cair. Mas se cair mutação, o que tu tem que cuidar em relação às mutações? Por exemplo, as relações de euploidia e aneuploidia. Veja que a aneuploidia pode ser citada na prova como o incremento de alguns cromossomos, como no caso das trissomias, das tetrassomias, ou a diminuição das monossomias. E aí tu vai ter que saber quais são as síndromes. Se é uma síndrome provocada por o aumento do número de cromossomos em cromossomos autossômicos, Down, Patal, Edwards, ou sem cromossomos sexuais, daí a diminuição, síndrome de Turner, aumento da trissomia, por exemplo, vai ter a trissomia em síndrome de Klinefelter, trissomia do triplo X, do duplo Y, porque a última vez que esse tipo de mutação aparece em prova, olha lá, verão 2016. Então, isso sim, em relação às mutações, pode aparecer. Olha lá como é que isso pode aparecer também. Uma simples análise de cariótipo. Cai a foto de um cariótipo e ele pede qual tipo de anomalia é trabalhada naquele cariótipo. E aí tu vai ter que analisar par por par de cromossomo, ou tu já faz daqueles que são diretos para ti, como os cromossomos 13, 18, 21 e os cromossomos sexuais. E aí tu vai ter que assinalar qual é que é o tipo de anomalia, certo? Então, isso pode cair. Dentro de evolução, também podem ser citados, por exemplo, evidências de evolução, como por exemplo, registros fósseis, órgãos homólogos que levam à irradiação adaptativa, órgãos análogos que levam à convergência adaptativa, enfim. Só relembrando um detalhe aqui, pode ser trabalhado aqui dentro de neodarwinismo também, que eu esqueci de comentar, a especiação. Lembra que a especiação tem várias artimanhas, que é a formação de novas espécies. É claro que essa formação de novas espécies ela pode se dar por, então vamos colocar no contexto, por fragmentação de hábitats, que vai levar então a uma especiação pré-zigótica, tá? Por exemplo, quando ela é pré-zigótica, ela vai ser anatômica, ela vai ser sazonal, ela vai ser ecológica, ela vai ser temporal, ela pode ser pós-zigótica também. Bom, isso tudo pode aparecer na UPF porque é altamente teórico, tá? O que eu gostaria que tu analisasse aqui dentro, e é importante, é a teoria do equilíbrio gênico. A prova da UPF, ela não tem característica de pedir esse conteúdo. De novo, pode ser uma surpresa para a prova. Então lembra que na teoria do equilíbrio gênico eu já deixei a prova aqui pronta a fórmula, ó. O P é o alelo dominante e o Q é o alelo recessivo. O Q ao quadrado, a gente trabalha a frequência genotípica, é o alelo homozigoto, vou tratar pelo A. O 2PQ é o heterozigoto e o Q ao quadrado, ele é o recessivo. Então aqui nós temos a frequência gênica, onde tu faz o cálculo da frequência do alelo, e P ao quadrado mais 2PQ mais Q ao quadrado é a frequência genotípica, a frequência do genótipo. Sempre lembrando que a teoria de equilíbrio gênico ela não considera a frequência do trabalho dado aos fatores evolutivos. É uma utopia. Não agem os fatores evolutivos na população, por isso que não muda a frequência ao longo das gerações. Não se trabalha mutação, recombinação, migração, deriva gênica e seleção natural. Certo? Evolução e origem da vida pode aparecer na tua prova. Estude esses detalhes que eu acabei de comentar, certo? Para você não ser pego de surpresa. Vamos para o nosso último contexto aqui do nosso pré-prova. Então, estamos chegando agora no final do nosso pré-prova e vamos tratar o último dos conteúdos, que é a chamada ecologia. Bom, ecologia na prova da UPF sempre está presente. Dificilmente ela não vai aparecer numa prova, tá? E ela pode aparecer ainda mais de uma questão. Então a gente tem que ficar bem atento com a ecologia. É um conteúdo extenso, tem muita coisa para revisar, então não deixa de revisar esse conteúdo que é ecologia. Tu tem tempo para isso. Olha só, ecologia. A primeira coisa que tu vai revisar, níveis tróficos. O que tu vai analisar dentro dos níveis tróficos? O papel de um elemento, seria um consumidor, seria um produtor, enfim, dentro da análise de cadeia, mas principalmente dentro de teias alimentares.
E aí dentro da cadeia alimentar ele vai ser discutido se esse indivíduo ele é um consumidor primário, se ele é secundário, se eles estão em mesmo nicho, se eles estão em mesmo habitat. Cuida bem isso dentro da cadeia e principalmente teia alimentar. Os conceitos de nicho ecológico e de habitat devem estar bem claros no teu estudo. Depois, pirâmides ecológicas. As pirâmides ecológicas são representações gráficas que vão representar o número de indivíduos em cada um dos níveis tróficos, a quantidade de matéria que está presente e disponível em cada um, que é o de biomassa, mas, principalmente, a única pirâmide que é direta, que é aquela que mostra a transferência de energia em cada um dos níveis tróficos. Sempre lembrando que nas pirâmides de biomassa, a única que é invertida são as cadeias plantônicas para fitoplâncton e zooplâncton. E a matéria nos ecossistemas ela é cíclico, já de energia ela é acíclica, ela não retorna ao sistema. A segunda parte são as relações ecológicas. Bom, esse conteúdo ele é extenso, tem bastante coisa para ser abordado, porque são muitas as relações que podem ser cobradas. A UPF gosta de relações ecológicas, mas perceba que esse é um conteúdo que ele não aparece em prova desde o inverno 2015. Olha a probabilidade que nós temos deste conteúdo estar presente nessa prova. Lembre-se, nas relações ecológicas elas são intraespecíficas e interespecíficas. Vamos lembrar aqui, intraespecíficas elas são harmônicas ou desarmônicas. Vou pegar alguns exemplos. Harmônicas, colônia, sociedade e gregarismo. Desarmônicas, quem vão ser elas? Vai ser o canibalismo e a competição. Desarmônicas, interespecíficas harmônicas. Mutualismo, protocooperação, comensalismo e inquilinismo. Daí a gente vai ter as desarmônicas. Quem são elas? Predatismo, competição, parasitismo, amensalismo e, por último, esclavagismo. Lembre-se que as provas, tu já é acostumado com os exemplos de cada uma delas, mas dependendo da mudança de contextualização deste teu exemplo, tu muda a relação ecológica. Isso a gente já discutiu bastante em aula, tá? Próximo é a sucessão ecológica. Quase não cai na prova da UPF, quase não é discutido lá dentro. Então lembrar das questões dadas à sucessão primária e sucessão secundária, certo? Biomas. Por que bioma é importante estudar, principalmente os biomas brasileiros? Porque isso não aparece desde a prova de 2014. Então lembrar das características de cada um dos biomas. Ele pode contextualizar e tu tem que assinalar qual é o bioma contextualizado, sendo ele floresta de Mata Atlântica, que ele é tem um grande impacto ambiental, floresta amazônica, cerrado, quanto a característica de alta quantidade de alumínio no solo, enfim, lembrar das características de cada uma delas. Eu posso citar a caatinga e as adaptações dos organismos a esse tipo de ambiente, certo? Ao armazenamento de água, a reserva de água para esse tipo de ambiente. E por último, dentro das questões trabalhadas em ecologia, a UPF gosta e muito de impacto ambiental. Quando a gente trabalha as questões de impacto ambiental, a gente pode citar o efeito estufa, a chuva ácida, desmatamento, o que isso está provocando, eutrofização, magnificação trófica, mas ainda por cima, atrelar a ela questões da sustentabilidade. A UPF já trabalhou mais de uma vez questões sobre sustentabilidade, reciclagem. Bom, por exemplo, a UPF já citou questões sobre reciclagem, tu tinha que saber qual era a cor das lixeiras para separação do lixo. Então esse é o tipo de questão que te pega de surpresa. Questões de sustentabilidade vão se trabalhar, por exemplo, dentro da reciclagem, da reutilização do material, da redução de material, para fazer o quê? Diminuir de novo a pegada ecológica. Certo? O menor impacto do ser humano no meio, certo? Então essas questões de ecologia, elas devem estar muito bem estudadas para essa prova. Vai ter questões de ecologia, não deixa essa questão te pegar de surpresa, certo? Bom,
Então, ao final desse nosso pré-prova da UPF, eu quero te deixar aqui uma excelente prova, um excelente estudo também para preparação desse pré-prova. Qualquer dúvida ainda, nós temos tempo para resolver isso até a prova do dia 8, certo? Então, uma excelente prova, vai tranquilo. Eu sei que é fácil para quem está de fora dizer para você ir tranquilo, mas tenta manter uma tranquilidade, manter os teus hábitos nesses dias que antecedem a prova, para que aí sim tu tenha o sucesso e a notícia da aprovação, tá bom? Um grande abraço e um excelente estudo para ti e uma excelente revisão. Tchau!